Bom dia, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Temos notícias sobre a revisão da vida toda. Novidades, né, que vêm do doutor Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro. Né? Muitas pessoas tiveram a oportunidade de acompanhar a conversa de ontem, né, salvo engano, foi ontem que o Cacai se pronunciou, e eu trouxe aqui 5 pontos que eu considero importantes. Nós vamos conversar sobre cada um deles, porque novas perspectivas foram abertas dentro aqui do julgamento da DI 2111, né, que eu estou acompanhando 24 horas por dia, como vocês podem ver, tela aberta aqui no site do Supremo Tribunal Federal, mas nenhuma novidade em relação a novos votos. Né? Por enquanto só temos ali o voto do Nunes Marques e o voto dos ministros, os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. O que é um pouco estranho, porque nós já estamos, né, há 48 horas praticamente, da finalização do julgamento. Né? Eu esperava que a essa altura nós tivéssemos mais votos. Talvez, né, e aí que a gente já vai entrar diretamente na conversa sobre as notícias, né, as boas notícias que o Cacai trouxe para a gente ontem. Vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro ponto. Para quem não acompanhou, né, o que o Cacai falou, eu vou tentar destrinchar de uma forma bem simples e objetiva. O primeiro ponto, né, foi que o Cacai disse que nós temos 2 ou 3 expectativas, né, 2 ou 3 estratégias, né, que já estão sendo adotadas. Logicamente, ele não destrinchou, né, não aprofundou, mas eu vou dar a minha opinião, né, o que eu acho, né, o que eu faria, pelo menos, e eu acredito que um pouco do meu pensamento, certamente o Cacai também vai, já deve estar, na verdade, tentando aplicar. Então vamos lá, 2 ou 3 expectativas, só que ele não aprofundou. Segundo ponto, né, conversa com um ministro. Que ministro? Edson Fachin? André Mendonça? Alexandre de Moraes, eu não acredito, porque já acompanhou, né, o Nunes Marques. Né, talvez fosse o caso, não sei, de se a conversa, né, com este ministro que o Cacai não falou qual é, mas se fosse o ministro Alexandre de Moraes, é talvez uma tentativa de destaque. Né, porque, assim, é a minha opinião, né, não, isso o Cacai não falou em momento algum, mas eu acredito que seria muito importante parar o julgamento. Né, parar mesmo, paralisar. Se fosse, né, do outro lado, se fosse um julgamento aqui favorável aos aposentados, com certeza absoluta, Luiz Alberto Barroso, o Zanin, Flávio Dino, eles iriam pedir destaque. Né, eles iriam paralisar o julgamento, eu não tenho nenhuma dúvida. Então eu acredito, né, que seria uma boa, né, seria essencial, na verdade, nós paralisarmos este julgamento, né, através de um pedido de destaque, para ganhar tempo, certo? Então, talvez, né, o Cacai não falou que a estratégia seria essa, né, nessa conversa com o ministro, mas eu certamente, né, se eu tivesse acesso a algum ministro do STF, tentaria convencê-lo neste sentido. Agora, eu não acredito, né, que Alexandre de Moraes vá apresentar qualquer tipo de pedido de destaque. Talvez o Edson Fachin, talvez o André Mendonça, né, caso estes ministros sejam convencidos. Carmen Lúcia também acredito que não, mas teremos que aguardar para ver. Ponto 3. Aí o Cacai prosseguiu, né, falando o seguinte: conseguindo o primeiro passo. Né, ou seja, ele criou uma relação de causa e consequência. Né. O ponto 4, né, vai ser o seguinte: é uma volta. Ele falou assim, em voltar a conversar com o governo. Ou seja, há uma dependência. Então a gente já pode ligar os pontos. Né, uma conversa com o ministro, conseguindo o primeiro passo, né, que talvez dependa dessa conversa, uma nova conversa com o governo federal, para haver uma sensibilização, né, e uma garantia
dos direitos dos aposentados. Então, existe uma dependência, certo? Então, aqui, ó, ponto 4, né, voltar a conversar com o governo. Será que essa conversa vai adiantar a esta altura do campeonato? Porque, assim, pessoal, a luta, né, já está durando aí anos e anos. Né? Nós já tivemos muitas oportunidades de conversar com o governo. Eu acredito que conversas foram realizadas, mas, né, até o momento, elas não se revelaram frutíferas. Então, seria mais uma tentativa de sensibilização, mas que esbarra, né, e aqui eu estou dando a minha opinião, e eu quero saber a sua. Né? Você concorda comigo com o que eu vou falar aqui agora, ou você pensa diferente? Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Neste momento, né, o presidente da República, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele não se vê ameaçado politicamente. Por quê? Jair Messias Bolsonaro, hoje, em fevereiro de 2025, ele não pode se candidatar à presidência da República. Ele está enfrentando aí problemas com a justiça, né, quem sabe uma possível condenação, e não existe ninguém, né, da direita que esteja neste momento ameaçando a reeleição de Lula ou a eleição de alguém que Lula apontar. Então, é como se o presidente não tivesse medo, né, de perder as eleições presidenciais. E por isso, ele não está dando bola para os aposentados. É porque se Lula estivesse se sentindo pressionado, ele buscaria apoio. Né? Ele daria a ordem para que os ministros do STF recuassem, né, e garantissem a revisão da vida toda. Então, talvez uma nova conversa com o governo, né, se alguém conseguisse convencer o presidente de que ele precisa do apoio dos aposentados, né, e que os aposentados podem fazer a diferença nas urnas, né, talvez, dentro do tema 1102, a gente, né, conseguisse a modulação positiva. Né? Aqui é a minha opinião, tá bom? Eu quero saber a sua. Você pensa dessa forma? Pensa diferente? Né? Infelizmente, o STF se tornou meramente político, né? Fica defendendo interesses, protegendo contas públicas, uma função que não é sua. Se a gente for analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, são decisões sempre contrárias aos aposentados, aos trabalhadores, ao progresso, né? São decisões retrógradas e que beneficiam, né, empresas. O Supremo tem atuado, na verdade, assim, sei lá, 90% das suas decisões são favoráveis às empresas, né, aos grandes grupos empresariais, né, botando o dinheiro na mão de quem já tem dinheiro e tirando dinheiro de quem não tem. E o quinto ponto, né, o Kaká, ele finalizou afirmando que eles não estavam prometendo nada. Ele falou, não é uma promessa. E é o princípio básico, né? Todo advogado aprende isso logo no primeiro semestre de faculdade. Você nunca faz uma promessa de vitória. Uma promessa de que não, a gente vai conseguir. É 100%, está garantido. A gente tenta bolar as melhores estratégias, faz tudo o que é necessário e aguarda pelo melhor resultado possível. Então o Kakai, ele iniciou, desenvolveu e concluiu falando que ele não poderia garantir nada, não é uma promessa, mas, né, ele vai tentar seguir esta nova estratégia. Bom, eu acredito que nas próximas 48 horas nós tenhamos aí o resultado, se a estratégia funcionou, né, se vai acontecer alguma novidade no julgamento. Eu não acredito, pessoal, vou ser sincero, não acredito que nós vamos ter nenhum pedido de destaque e que este julgamento será paralisado. Não acredito nisso. Eu acho que nós vamos ter um resultado ruim aqui, dentro da ADI 2111, mas eu acredito também que o Alexandre de Moraes vai querer colocar em julgamento o tema 1102 e vai lutar para que haja uma modulação positiva dentro do tema 1102. Eu acho que ele está poupando energia neste momento. Eu também considero
Pessoal, eu acho que eu penso muito como Alexandre de Moraes, né, estrategicamente, processualmente, né, se eu fosse um ministro do Supremo, aqui dentro do julgamento da DI 2111, eu não iria ficar soltando voto, pedindo destaque, só para postergar algo que eu sei que aqui eu não vou conseguir vencer. Né? Talvez o mais inteligente, né, e o menos cansativo seja entrar logo no tema 1102, né, que é o local em que o Flávio Dino não vota, ele não pode votar, e que nós temos uma antecipação de voto da ministra Rosa Weber, né, favorável aos aposentados. Então, lá, dentro do tema 1102, a chance de vitória é maior. É a forma que eu penso. Tá bom? Bom, é isso, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Lembrando que, se você chegou até o final deste vídeo, eu gostaria de te agradecer imensamente também as mensagens que eu recebi, né, neste tempo que eu passei ausente. Eu tive uma oportunidade boa de fazer um curso de especialização em Direito fora do Brasil. Alguns aposentados me mandaram mensagem no WhatsApp, me enviaram e-mails perguntando o que tinha acontecido, se eu estava bem de saúde. Eu agradeço muito, né, eu estou bem, pessoal. Alguns também perguntaram se eu tinha desacreditado da revisão da vida toda, que eu não estava mais fazendo vídeos de forma alguma, né, em momento algum. Eu ainda acredito, né, e eu acho que a nossa chance de vitória é dentro do tema 1102, certo? Não acho que a gente vai conseguir nada de positivo aqui dentro das ADIs, porque é um julgamento totalmente manipulado, né, infelizmente, com votos teratológicos, e eu expliquei. Se você não viu o meu último vídeo, veja, eu expliquei o que é uma decisão teratológica, é uma decisão monstruosa que não segue os princípios de direito. E se você deseja, né, fazer a revisão do direito adquirido, que não depende da revisão da vida toda, nós abrimos as vagas para março, tá bom? Então vou deixar o link fixado na descrição do vídeo e também nos comentários, caso você tenha interesse. Um abraço, pessoal, e até a próxima. E vamos continuar lutando até o último segundo. Tchau, tchau.